Fala galera, aqui é o Hugo. A gente vai trocar uma ideia hoje a respeito de como utilizar a ferramenta do Project dentro do ZBrush, tá? Vou mostrar a vocês uma forma mais, digamos assim, segura de você estar utilizando essa projeção, projetar exatamente os detalhes que você quer numa subtool superior para uma subtool que você de repente fez a retopologia e fez uma malha mais organizada e que está sem esses detalhes de refinamento. Mas, por exemplo, se você perdeu as subdivisões anteriores, antes de qualquer coisa, você usa o ZRemesh para ele dar uma recalculada. Depois de aplicado, ele vai recalcular essa malha aí e vai te entregar uma poligonagem mais baixa, né, pronta para você aplicar as subdivisões. E essa seria até uma divisão boa aqui para você começar a abrir a malha, se a gente fosse começar com mapeamento agora, mas não é o caso. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a ferramenta já está duplicada aqui, então a gente vai projetar a subtool que está no nível superior na malha que está na posição inferior aqui e com as subdivisões e com a malha recriada, tá? Quando a gente faz essa projeção, às vezes acontece alguns bugs, alguns problemas da malha estourar, alguns polígonos ficar fora do lugar, distorcido. Então a gente vai aprender como diminuir esses erros, né, para ter uma efetividade melhor e melhorar o nosso processo. Bom, criar algumas subdivisões aqui nessa malha, que já foi recalculada aqui com o ZRemesh. Aplicar 4 subdivisões para ela ficar com 5 aqui, contando com a primeira, né? Obviamente. Então, vamos ver aqui como é que fica. E uma coisa que a gente vai fazer agora é ativar o Morph Target, né? Com o Morph Target ativado, isso vai fazer uma diferença no controle que a gente vai ter depois de aplicar a projeção, tá? Por exemplo, quando a gente aplica aqui um clay, vamos supor, estou modelando alguma coisa aqui com o Morph Target já ativo. Então, essa alteração que eu estou fazendo, depois que eu clico na ferramenta do Morph Target, eu posso retirar essa alteração voltando a malha para o estágio original, tá? Então, ou seja, o que tiver de erro na projeção, é isso que a gente vai fazer. A gente vai retirar com o Morph Target, trazendo a malha para o estágio anterior que ela estava. Vai ficar mais fácil quando isso acontecer aqui, tá? A gente vai poder conservar essas áreas onde acontecerem problemas com quebra de polígonos ou qualquer coisa esquisita que aconteça aí. Que acontece, né? O ZBrush acontece esse tipo de coisa. Mas antes disso, a gente cria um layer, tá? Para subdividir, e a gente vai ter mais um controle também com essa camada de layer, onde os efeitos vão estar sendo gravados ali. Então, deixa eu ativar a camada superior e tem que estar em cima, tá? Da camada de baixo. E agora sim, vamos lá, só fazer a projeção, apertar aqui na subtool e tem a ferramenta de Project. Então, uma coisa que eu faço para agilizar um pouco é a gente reduzir um pouco as subdivisões. A gente pode fazer na última, na que a gente está já, mas pode fazer com que o processamento fique um pouquinho mais demorado. Então, vamos tentar reduzir aqui. Acredito que na subdivisão 3 ele vai ter uma projeção um pouco mais rápida, ele não vai capturar todos os detalhes, tá? Mas ele vai começar a difundir já a malha e a buscar projetar aqueles detalhes que a gente está buscando. Então vamos dividir em 2 vezes aqui. Mas aí, ó, a gente aplicou, então a malha já começou a buscar alguns detalhes aí da camada superior, né? Como a subdivisão está baixa, então é bem rápido aqui nesse processo. E agora a gente tenta procurar alguns erros. Não pegou todos os detalhes ainda, né? Que a malha ainda está com a subdivisão baixa, mas já começa a acontecer aqui, ó. Normalmente entre espaços curtos, né? Entre os dedos, axilas, em algumas dobras do modelo de áreas mais próximas, tende a acontecer, tá? Alguns processos dá para você trabalhar com smooth, mas essa malha quebrada aqui entre os dedos, a gente utiliza justamente o Morph Target para voltar a malha para o estágio anterior, sem a projeção, tá? E depois, realmente, vai ter alguns pontos que você vai ter que retrabalhar e, assim, faz parte do processo, né? Dependendo do smooth,
aliás, dependendo do defeito aqui, o Smooth pode resolver ou não, mas quando é uma coisa mais invasiva, o Smooth não resolve. Mesmo que você volte às subdivisões, vai dando um trabalho danado. Então, o Morph ajuda nesse sentido, tá? Então, vamos projetar aqui o resto do modelo. A gente sobe as subdivisões agora para ela poder suportar os detalhes que existem. Então, vou dar um corte aqui para a gente dar esse Project All e já voltar sem a gente precisar esperar, porque aí realmente aqui já iria demorar mais um pouco, tá? Deixa eu voltar. Realmente já tem bastante mais detalhe quando as cores ficam mais ou menos iguais, né? Esse cinza claro e esse cinza escuro na malha. Deixa eu dar esse corte aqui e a gente volta. Bom, voltando aqui, a malha já está pronta, né? Você vê que capturou bastante os detalhes aí. Está bem parecida uma cor da outra, bem próxima. E eu já não preciso dessa subtudo de cima, então vou deletar, tá? Sempre lembrando de salvar o processo, tá, galera? Se vocês não se sentirem em segurança, então pode salvar com outros números de versões. Bom, deixa eu voltar aqui na subdivisão mais baixa para ver quais foram os defeitos que surgiram, né? Realmente o modelo está bem espaçado, né? E o defeito ficou realmente direcionado justamente ali nas mãos, né? Nas juntas entre os dedos. Se repetiu ali e na verdade aumentou até um pouco mais quando a gente fez essa projeção final com a subdivisão mais alta. Então o problema se repetiu, mas a gente também repete a solução usando o Morph Target e poderia usar o Smooth, mas não fica 100%. Então termina usando o Morph Target e depois a gente vai desfazendo a alteração. Depois a gente corrige manualmente. E é uma coisa, galera, que não dá para ter pressa, né? Não dá para ter ansiedade, faz parte do processo de quem quer trabalhar com escultura, de quem quer trabalhar com modelagem. Ter a paciência de saber que tem coisas que realmente você vai ter um retrabalho, tá? Não dá para ter preguiça para quem quer atuar nessa área. Tem que ter paciência e tem coisas que você vai ter que modelar de novo. Isso é fato, tá? Mente fresca, coração aberto e vamos junto nessa aqui. Bom, só mais uma quebradinha ali, nada demais. Acelerar esse processo. Mas é isso, nada demais, tá? Então, repetindo aqui o processo para vocês resumirem. Se você perdeu as subdivisões, você faz os remesh para voltar para uma malha mais organizada com a subdivisão menor, tá? Para quem percebeu aí, na primeira vez eu usei os remesh com Keep Groups ativo e isso deu um crash inicial, eu tive que voltar. Então, se isso der um crash no seu, isso pode ser um dos motivos. Você desativa o Keep Groups dos remesh, que vai ser mais fácil. Bom, depois dos remesh aplicado, a gente aplicou o Morph Target. Aplicou as subdivisões, tá? Ativou a layer também no módulo de gravação. A partir daí a gente começou a pensar realmente na projeção final para a gente segurar o layer com os detalhes novos que a gente ia produzir, tá? Então, você desativando os layers, ele desativa também todas as alterações que você fez antes, né? Isso te dá um controle interessante na hora que está modelando isso aí, tá? Você pode até duplicar o layer, reforçar os efeitos, mesclar, enfim, dá várias possibilidades, apesar de pesar bastante no arquivo, tá? Uma coisa que você não pode fazer quando você cria o layer é alterar a subdivisão, né? Aumentar o nível de subdivisões. No caso, você teria que parar o modo de gravação para poder aumentar isso aí, tá? Uma dica que às vezes a galera fica, mas o ZBrush avisa sobre isso, então é bem tranquilo também. Bom, uma coisa que você não deve fazer é detalhar tanto, tipo botar poros, rugas e tentar fazer esse tipo de projeção. Antes de você chegar nesse estágio, já faz esse processo de zero mesh para trabalhar numa malha mais limpa, mais organizada, para depois sim você aumentar a subdivisão e trabalhar realmente nesses detalhes terciários, né, mais finos, de rugas, poros e etc.
E lembra, depois de aplicar a projeção, a gente vai corrigir como off-target e refazer aquilo que tiver que ser refeito mesmo, não vai ter como correr disso, tá? Então, fica essa dica aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Fica à vontade para comentar, para solicitar de repente outro tipo de conteúdo. Se gostarem de conteúdos voltados para tutoriais, é só falar que a gente vai começar a produzir mais isso também. Fechou? Então é isso, um forte abraço, conta com a gente e até a próxima.